Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Caio Ribeiro, faço parte do time comercial da Flowbits. A Flowbits é uma empresa especializada na parte de monitoramento e observabilidade. E hoje eu vim trazer para vocês, gente, um painel de satisfação do cliente por canal de atendimento. Pessoal, todo esse painel ele foi desenvolvido integrando com a ITSM da Zenune, aonde nós implementamos dentro da Service Up, principalmente a geração de chamado, tá? De onde nós estamos pegando esses dados? De várias fontes. Então, pessoal, é muito customizável. Às vezes eu estou pegando isso aqui do WhatsApp do Túlio, às vezes eu estou pegando da API, por exemplo, do Telegram, estou pegando do chatbot, de um website, de um web service, a parte de voz eu estou fazendo a tratativa, convertendo o áudio em texto, pegando as palavras, né? Então, eu estou fazendo várias tratativas aqui para chegar nesse resultado, tá? Uma coisa importante destacar é que para isso daqui foi preciso fazer toda uma questão de back, né? Um hub integrador, aonde eu pudesse pegar, tratar esses dados e trazer todas essas funções para vocês dentro do Grafana, tá? O Grafana, nesse painel aqui, a gente sabe que não é um dashboard, ele é mais um framework visual, né? Eu estou usando simplesmente para fazer integração entre o back, mas não é simplesmente um dado estático, né? Tem toda a questão de filtro, tem toda uma questão de IA por trás aqui também. Vamos lá, pessoal. Até onde a gente conseguiu chegar? Primeira coisa, eu consigo filtrar o canal de comunicação pelo menu aqui. Então aqui tem todos. Se vocês verem aqui, pessoal, tem uma padronização. IDW, que é o WhatsApp. IDWT, que é Telegram. Então isso ajudou bastante a gente a fazer essa customização. Nós sabemos que não é dessa forma que retorna. Não se retorna assim. A gente teve que fazer um mediador para deixar dentro desse padrão. Foi um pedido do cliente. Então a gente teve que fazer toda uma questão de join para a gente chegar nisso daqui. Bom, primeira coisa, aqui é um filtro, onde simplesmente toda vez que você clica, ele automaticamente já, todos os itens aqui, ele muda de acordo com o filtro, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos deixar aqui em chatbot ou WhatsApp, tá? Por quê? Porque cada particularidade tem dados que alguns não têm, entendeu? Então, por exemplo, se eu fico aqui o WhatsApp, tom do áudio, se teve áudio, né? Telegram, se teve áudio, chatbot, não teve áudio, por exemplo. Então, por isso que não tem o menu, né? Nos indicadores específicos aqui. A parte de voz tem detecção de voz, né? Então, cada conjunção de dados aqui tem uma particularidade. Por isso que nós dividimos e separamos e colocamos aqui em cima, em destaque. O WhatsApp, pessoal, conforme eu for clicando, ele vai mudando as informações. Eu consigo favoritar um ID, tá? Por exemplo, eu estou atendendo, estou fazendo toda uma questão de busca de campo, de requisito, de feedback de cliente, e eu quero especificar e quero deixar salvo aqui, tá? Então eu consigo também tirar, colocar 1, 2, 3, eu consigo fazer toda essa segmentação, tá? Aqui, pessoal, eu tenho também filtro por sentimento. Atenção futura, essa atenção futura, pessoal, aqui é neutro e aqui, por exemplo, é negativo. A atenção futura, o que significa isso, tá? É quando a IA não identificou nenhuma palavra talvez negativa, tá? Não identificou nenhuma uma palavra, por exemplo, que pudesse entrar com um sentimento neutro ou, por exemplo, negativo, mas o tipo de tom, a forma que foi falada, não ficou legal. Então a IA ela jogou aqui de dentro, tá? Uma coisa importante também, pessoal, que quando nós clicamos aqui, a gente tem toda uma questão de informação. Eu dividi, pessoal, informações técnicas e sentimentos. Então, o sentimento de, por exemplo, neutro, né? Indicadores específicos, mensagens trocadas, atendente, cliente, áudios, né? Arquivos compartilhados, troca de atendente, o tom do som, análise de palavras, níveis de informalidade, emoji utilizados. Então, até nisso nós entramos aqui, tá? Comportamento de emoções. Aí são as principais. Aqui são os principais tópicos. E aí, pessoal, fica à vontade da gente conseguir personalizar e chegar no estilo visual que vocês querem. Se vocês quiserem mover isso aqui para cima, mover a tabela para baixo, aí fica a critério de vocês. Mudança de sentimento? Não.
Grau de emoção, baixo. Nível de paciência, calmo. Tensão detectada? Não. Problema resolvido? Sim. Resolvido no primeiro contato? Sim. Então, tem toda uma questão de resultados para quando o seu pessoal de relacionamento, né, olhar para isso daqui, ele consiga ter uma construção de dados. Tem coisas que é muito lógica, tem coisas que é IA. Então, assim, pessoal, é impossível tratar isso aqui, análise de sentimento, simplesmente olhando para critério de atendimento. Tem que olhar para critério de palavras, tem que olhar para critério de relacionamento, de olhar, né? Tem que olhar para critério de emoji. Então, tudo isso aqui para a gente é muito importante, tá? Risco de alerta, tem risco de churn, por exemplo? Não. Intenção de cancelamento? Não, né? Por isso que ele está neutro, né? Qual que é a chance de estar errado? Simplesmente pelo tipo de análise que a gente está fazendo. Por isso que a gente tem que sempre manipulando o prompt, manipulando toda uma questão de IA por trás, para a gente chegar e ter um resultado legal. Bom, funcionalidade, eu tenho filtro por sentimento, e aqui embaixo, gente, como tem paginação, a gente divide uma paginação. Por exemplo, se você falar assim, não, eu quero paginação de 15, de 20, de 30, eu consigo escrever aqui, tá? Nós conseguimos configurar dentro do código, tá? Aqui, ó, por exemplo, se eu cliquei em todos, tá vendo? Eu consigo ir para próximo, né? Eu consigo fazer toda a parte de a parte de paginação, tá? Pessoal, outras funções que talvez estão bem voltadas para a parte de transcrição. Primeira coisa, aqui em cima, você está vendo que tem um canal chamado Gerar Relatório, Copiar, Análise e Transcrição. Eu consigo mudar o tema, isso aqui, né, faz parte dos nossos produtos que a gente fazendo. Gerar chamado. Como ele está integrado com a ITSM, o cliente ele preferiu não que mandasse de forma automática, mas antes dar uma passada por área, por cada departamento dar uma olhada, e aí ele gerar um chamado de forma manual aqui. Então ele faz toda a parte de conexão e ele gera a parte de chamado diretamente dentro do ITSM. Copiar e análise. Então, quando eu copio aqui, basicamente, pessoal, eu estou fazendo uma cópia de todos os dados estruturados aqui, tá? E a parte de transcrição. O que significa isso, gente? Eu estou em reunião com o cliente, né? E eu quero... O IA foi lá, identificou uma possível causa, um possível sentimento, seja de cancelamento ou não. Ele joga a transcrição aqui. E aí, ele já cria destaque das palavras que foram faladas, por exemplo. Não funciona, PROCON, cancelamento. Então, ele já faz a conversão. Claro que, pessoal, quando a gente fala de WhatsApp, se torna mais simples porque, por exemplo, ele está sendo digitado. Quando é por Telegram, também. Chatbot também. Voz, sempre pode ter uma confusão nos áudios, né? É óbvio que, às vezes, o cara fala Flowbits, mas no áudio, na transcrição, ela entende Flowbits, né? Então, pode ter esse tipo de dados. Por isso que a gente trabalhou no prompt, para isso não acontecer. Então, quando eu clico em transcrição, eu consigo, por exemplo, procurar uma palavra, por exemplo, né? Eu quero fazer a busca de uma palavra. Aqui existe toda uma análise de conversa, que também é gerada por IA, porque eu coloco especificamente aqui. Porque é importante que antes de qualquer coisa, vocês analisem a transcrição antes de pegar o resumo. O resumo, o cliente reportou o problema de um cupom, tá vendo? Olha só, o cupom. Aí a gente tem que ir corrigindo essas palavras dentro da parte da IA, né? O problema tentou que o cupom foi inválido, né? A solução proposta, o agente explicou a regra de negócio do cupom de forma clara, tá? Perguntas-chave, qual é o código do cupom? Posso ajudar em mais alguma coisa? Coisas que foram tratadas durante a reunião, tá bom? E aqui, pessoal, você consegue fazer também a cópia da transcrição, beleza? Isso é muito importante também para facilitar o uso do dia a dia nesses relatórios. Vocês percebem-se aqui que quando eu cliquei e gerei um relatório, aqui no campo do ID ele gerou um ícone diferente. Por quê, tá? Dentro do sistema você consegue filtrar que após gerar um chamado, automaticamente ele pode sumir daqui. Nesse caso aqui, eu quis deixar aqui para mostrar para vocês a diferença, tá? Então, se eu gerar um novo chamado, por exemplo, no ID de baixo, ele automaticamente vai fazer a integração. Quando eu fechar, ele automaticamente vai estar com o ícone aqui associado, né? Que foi gerado um chamado e tem um ticket já aberto sobre isso. Pessoal, existe também aqui no header a função recuo, olha só, tá vendo?
O cliente, ele quis especificamente isso daqui, porque ele vai colocar isso num televisor lá para algumas apresentações. Então ele falou assim, às vezes eu quero recuar o header, aí a gente colocou essa função aqui também para ele, tá? Pessoal, não é um dashboard normal, tem muito nível de integração, muito código aqui dentro, né? Então, nós temos essa solução voltada, a gente consegue customizar isso para pensando em novos cenários, por exemplo, né? Claro que o WhatsApp tem que ter API para a gente consultar, o Telegram tem que ter API para a gente consultar, o chatbot tem possibilidade para eu conseguir extrair isso, associar um ID de um atendimento ao cliente. O sistema de telefonia, a URA dele tem que identificar o cliente para eu conseguir associar. Então, todo nível de ETL, tratamento desses dados aqui, tem que ter possibilidade da gente pegar, tá bom? E aqui, pessoal, existe o comprador, o pedido interno e o pedido externo. Aqui, pessoal, tinha CPF, tinha dados relacionados a sensíveis de cliente, tá? Do cliente. Então, eu simplesmente removi aqui essas variáveis para não aparecer, tá bom? E induzi o outro nome aqui, para não aparecer dados do cliente. Beleza, pessoal? Gente, é mais uma demanda aí, entregue, né? A gente estava desenvolvendo esse projeto já fazia uns 6 a 7 meses, batendo 7 meses agora, mas é uma demanda extremamente complexa, mas a gente conseguiu atender o requisito do cliente, que isso que é importante. Beleza, pessoal? Eu fico no aguardo aí se vocês precisarem de alguma informação técnica sobre o produto, sobre a visão de negócio, e você quer operacionalizar isso dentro da sua gestão, nossos contatos comerciais estão logo abaixo. Valeu!